Intelecto contra vontade. Passei uma parte da minha vida falando sobre isso. As pessoas nunca sabiam se comportar quando eu respondia com o que eu trabalhava. Ficavam confusas. Um professor de música é bem visto, de inglês, um que fale sobre avanços da ciência. Ao passo que ensinar filosofia é uma pista estranha e as pessoas não entendem como é a dança. Exatamente o mesmo aconteceria agora, se eu tentasse explicar por que estou indo de encontro ao zumbi, ao invés de correr para a direção contrária junto com meu grupo. Aqui caberia uma aula sobre intelecto contra a vontade. A verdade é que a gente já correu muito, por meses. Estou cansado de correr. E também estou ferido no tronco, em uma região que sempre foi alvo de insatisfação por eu não conseguir eliminar a gordura corporal, que ficara grudada ali desde minha adolescência. Havia muitas coisas boas de se comer quando o mundo era mundo. Hoje tenho as estrias, a flacidez, como prova de que o mundo mudou para valer. Não há muita comida depois dos saques, depois da evacuação, e como já disse, estou correndo há muito. Minha mulher, que até me inscrevera num curso de dança, pois era a única maneira de combate à gordura que eu não tinha tentado, provavelmente mal me reconheceria agora. Sei que o ferimento está ruim, porque quando fui pegar a lanterna no bolso, ela voltou molhada. Minha mão voltou molhada, quase todo o lado do meu corpo estava molhado. Num preto, meio vermelho. Sinto a ausência de um monte de sensações, inclusive dor. Eles devem ter percebido meu estado só agora, esses meus companheiros. Tanto que pararam de me chamar, ou assim pareceu. Eu já não escutava nada direito mesmo. Não é da minha área acadêmica, mas suspeito que perdi as células auditivas com aquela explosão. E também tinha o respirador colado na minha cara, fazendo ecoar o que parecia ser um monstro saindo pela minha boca, mas que na verdade era a minha súbita falta de fôlego. Tirei ele por cima da cabeça, larguei no chão, respirei fundo, tossi, acendi a lanterna na direção do zumbi e continuei andando em frente. O plano era simples. Já sabíamos que os mortos canibais tinham boa audição e que se moviam depressa para alcançar a origem de qualquer barulho. Estávamos no subsolo, estacionamento de um edifício comercial. O cara da turma que tinha uma pinta de nerd quem fez os explosivos, e o outro, o bacharel em engenharia, garantiu que, nessa e naquela coluna, o edifício não seria demolido de uma vez, que o lugar se abalaria e começaria a ruir aos poucos. Com sorte, até o ponto em que caísse por completo, haveriam vários zumbis entrando, atraídos pelo som, e quando todo o concreto viesse abaixo, enterraria aqueles diabos todos. Simples. Pois simplesmente não tinha como chegar na USP sem essa distração. Haviam muitos. Não tinha como resgatar o doutor com toda aquela horda pelas avenidas. Eu estava sonhando quando o desgraçado ligou. Não deveria pensar assim dele, já que provavelmente será o homem que salvará a humanidade. Mas a verdade é que eu não sonhava há muito e aquele era um bom sonho. Era quase uma memória de tão bom, e eu estava realmente agarrado àquele mundo do passado quando de repente me vi saltando para fora dele, tateando em busca da arma, subitamente atordoado pelos gritos. Só depois de alguns segundos entendi que eram gritos de alegria, comemoração. Aquelas pessoas com quem compartilho sobrevivência choravam e riam. Alto. Que a ameaça nas trevas escutasse. A terra tentou nos matar e falhou. A voz do doutor dizia pelo rádio: "Achei a cura, porra!" Na nossa primeira patrulha na cidade, saqueamos mercados como qualquer outro grupo ou sobrevivente solitário, mas estava impossível ficar. A pilha de mortos era abundante e esses mortos estavam se erguendo cada vez mais depressa. E eram fortes. Eles simplesmente se jogavam em você, dilaceravam. Conseguimos armas de fogo só na nossa terceira patrulha e achamos o doutor na quinta. O boato, quando tudo começou, era que um experimento na USP contaminou uma estudante e ela veio a ser a primeira zumbi, espalhando a pandemia ao morder os outros. Fazia sentido ir até lá na esperança de encontrar... Bom, não sabíamos o que. Tínhamos a esperança de encontrar alguma coisa, fosse o que fosse.
Foi ótimo achar alguém. Foi horrível achar apenas uma pessoa. E ele disse: Não, eu não serei resgatado agora. Aquele deveria ser um professor que os outros respeitavam quando falava sobre suas aulas. Eu estou aqui trabalhando em uma cura. A recompensa, escutem bem, a recompensa só vem quando o trabalho termina e o caso é solucionado. Tome, levem. Ele nos deu um rádio pequeno, parecia militar. Coisa velha, mas resistente. Quando perguntamos sobre a origem do vírus, o doutor bufou. Isso de que foi criado aqui era fantasia da mídia sensacionalista. Experimento na USP. Impaciente, pegou um jogo de folhas grampeadas. Levem isto aqui também, antes que o diabo encontre suas cabeças vazias. Era um dossiê científico falando sobre águas subterrâneas do continente sul-americano que evaporaram da noite para o dia em uma data qualquer, meses antes das pessoas começarem a ficar doentes. Esse espirro do planeta lançou algo no ar. Algo que primeiro te dava febre e depois te deixava louco. No fim, a pessoa morria sufocada em sangue. O dossiê dizia que era algo em constante transmutação e encontrando seu auge ao se fundir com a poluição das metrópoles. Talvez por isso os zumbis nunca iam muito longe das cidades. Eles tomaram São Paulo, respirando toda aquela sujeira no ar. O doutor nos disse onde conseguir os respiradores. Disse que estávamos vivos por um mistério, mas que se quiséssemos continuar passeando pela cidade, era melhor que respirássemos oxigênio e não a envenenada e invisível vingança da natureza. Nós acreditamos. Antes de o deixarmos fechado lá, tentando salvar o mundo cercado de tubos de ensaio e cadernos riscados de fórmula, atrás de portas fortes, uns 2 lances de escada abaixo do solo com vários bujões de oxigênio, ele orientou como se fôssemos crianças. Liguem a cada 2 sextas quando o sol baixar. Se alguma vez eu não responder, então imediatamente procurem outra esperança. 12 sextas depois daquilo, eu sonhei com a minha esposa e ele mandou uma mensagem. O engenheiro deu uma aula sobre colunas de concreto, sobre como conhecia um prédio perfeito na Zona Oeste, e o nerd falou sobre detonação via Bluetooth. O nosso melhor carro, os nossos melhores respiradores com os tanques mais completos, armas e um grupo de 5, pois menos é mais. Meia hora de estrada e passamos pelos zumbis nas marginais. Ganhamos a cidade, encontramos o edifício, descemos para o estacionamento e plantamos as bombas. Ficamos a uma distância segura, mas ainda assim a explosão me pegou. Provavelmente o nerd não contava com tanto poder de fogo naqueles explosivos, o suficiente para atirar um estilhaço de seja lá o que, longe e forte o bastante para entrar no meu corpo e me lançar no chão. Ninguém contava com alguém saindo da distância segura de repente, como que desperto de um sonho, como que entrando em uma memória, ficando exposto, tudo acontecendo ao ver ela ali, naquele estacionamento. Agora, esses meus companheiros devem estar se preparando para sair. Eles não podem ficar. É o nosso lema. E a gente aprendeu ele rápido. Seguir em frente sempre. Nós não lamentávamos os que ficavam para trás. Éramos sobreviventes e sobreviventes precisam de olhos apurados, nem um pouco obstruídos. Os meus estão obstruídos agora. Existia um hospital ali perto, não? Um lugar que poderia conter algum espólio medicinal não levado por outros grupos de sobreviventes. Um remédio que pudesse ajudar contra a ansiedade, talvez. Eu sofri disso por muito tempo, desde que o fim começou. Eu fiz patrulhas solitárias de bicicleta, no meu bairro, na vizinhança. Um risco que eu sabia que outros do grupo experimentavam nas chances de encontrar sombras do passado. Todo mundo perdeu algo ou alguém. Minha vontade diz que eu não a encontrei. Minha vontade diz que eu não a encontrei antes porque ela estava esse tempo todo escondida por aqui, nesta região da cidade, buscando ajuda. Desorientada, talvez ferida, com certeza sofrendo de ansiedade, pânico. Sem esperanças. Até o momento em que nos viu chegar. Então, veio nos ver mais de perto. Será que estou perto bastante para ela me reconhecer sem a gordura corporal?
toda aquela poeira entre nós. Ela consegue me ver através daquilo? O prédio estala. Alguém do grupo me xinga. Estão me deixando. Um doutor com apuros espera não muito longe daqui. Não olho para trás, pois não sei como explicar de forma rápida a questão de intelecto contra a vontade. Seria muito mais cômodo explicar aquelas aulas de dança. Foram o quê? 4 aulas para que a gente brigasse? Engraçado como agora eu escolho um momento e me sustento nele. Não é o último ou o primeiro, ou mesmo o mais importante. É apenas um momento. Aquele que está comigo enquanto caminho. É como escutar um disco e, sem nenhum motivo aparente, se fixar em apenas uma música. Repetição. Como se houvesse algo tão oculto naquela canção que você precisa ouvir muitas vezes até encontrar e definir um sentido. Você não faz isso com base no intelecto. Você é totalmente movido pela vontade. Meu intelecto agora fala sobre morte, enquanto que minha vontade quer ouvir novamente aquele seu "Ah, é?" de quando você disse que com aquela nossa briga tinha ficado tudo mais complicado, inclusive o meu pedido. Acha mesmo que eu quero uma argola no meu dedo? Acho que foi isso que você disse. Deus, como você se movia de um lado para o outro, nervosa. Foi preciso um sonho para eu me recordar de toda aquela vida. Você é louco mesmo? Eu disse que a loja não aceitava devoluções. Você meio que parou de se mover. Como agora. Quieta, poucos movimentos. Meus olhos estão embaçados, mas sei que você está vindo na minha direção. Lentamente. Meu intelecto diz que, como eu, você está ferida, talvez numa perna, e por isso não se move depressa até mim. Meu intelecto diz que você não pode me reconhecer, não mais, e que tão pouco pode falar. Meu intelecto é um maldito. Depois que você me chamou de louco, eu disse que era, sim, até os ossos. Eu disse que acontece um embotamento natural do intelecto quando a vontade é muito grande. Você descobriria isso, cedo ou tarde. Principalmente quando visse a coisa de perto. Era dourada como o sol. Agora, a luz da minha lanterna reflete na aliança no seu dedo. Pois no fim, você ficou sem fôlego e eu me aproximei e peguei seu rosto. Certifiquei que não tinha um monstro na sua boca. Você ficou como que saída de uma dança. Você se tornou mais louca do que eu, pois disse sim. Nossa, como eu te procurei. Desde o fim de tudo, eu te procurei. Mas só te achei nos meus sonhos, nas minhas memórias. E agora que você está aqui, eu me afogo. De onde vem todo esse rio? Me atrapalha. Mas eu espero que você consiga me ver. Que me reconheça sem aquela gordura. Eu me fixo em uma música, que é a sua voz na minha imaginação. Você acabou de falar, "Ah, é?" Certo? Ou será que foi o diabo entrando em minha cabeça? Aviso que não vou conseguir dançar muito bem e nós vamos provavelmente cair um sobre o outro. É o que minha vontade quer. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.